Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, desta vez de 3 livrinhos de 2 autoras portuguesas e de géneros completamente diferentes. O primeiro livro foi uma prendinha da minha querida Issa e é um livro de não ficção. Estou-vos a falar de A Última Solidão, de Carmen Garcia. A Carmen é enfermeira e durante alguns anos trabalhou então aqui em lares e então são histórias. O livro é então aqui não ficção, cada capítulo, eu quero mostrar-vos aqui o índice, porque cada capítulo então tem aqui os nomes e acompanha aqui a história de um idoso que passou por um dos lares por onde a Carmen trabalhou. Eu queria ler aqui também, porque isto tem aqui o título de A Última Solidão e depois tem Histórias de Amor e Mágoa dos Velhos em Portugal. E é efetivamente isso. Cada capítulo conta-nos aqui episódios relacionados então com o idoso, com o velhote, com quem a Carmen se cruzou nos lares onde passou, onde trabalhou. E ela, além de nos ir contando estas pequenas histórias de vida então destas pessoas, depois também faz aqui, dá a sua opinião e vai falando sobre a forma como nós, sociedade, vamos e tratamos os nossos velhos, vou chamar assim, mas não no sentido depreciativo. A forma como muitas vezes em lares estes idosos são infantilizados, a forma como também as pessoas os tratam às vezes por tu, sem haver um consentimento então da parte destes idosos, a forma como também muitos deles são postos num lar e depois a família não os vai visitar, mas também nestes casos também é importante saber os dois pontos de vista, não só do idoso, mas também neste caso aqui, há aqui vários casos, mas por exemplo num deles temos aqui uma filha que depois entra em contacto com a Carmen e lhe conta então aqui também um bocadinho do seu passado e do passado da mãe. E é um livro muito interessante, muito rico, não só lá está da vida destes idosos e da vida que eles têm em lares, mas onde estes idosos eles têm a sua personalidade e muitas vezes também tentamos, sociedade, mais uma vez, daqui a alguma forma tentar moldá-los e tentá-los torná-los diferentes. É um livro muito interessante, é um livro que nos conta aqui histórias que me deixaram aqui assim um bocadinho mais de coração apertado e que nos deixa aqui a pensar da vida destas pessoas, toda a vida que eles viveram e depois a forma como muitas vezes são tratados em lares. Lá está esta infantilização que às vezes se faz dos idosos, a forma como também aqui um contacto mais próximo, porque também há aqui 2 casos em que a Carmen era muito próxima destes idosos, ela já os conhecia antes e tinha aqui uma ligação emocional, efetiva, e que de alguma forma também lhe pode trazer aqui algum peso da culpa. É um livro belíssimo, eu vou dar 5 estrelas, quero agradecer a minha querida Issa por me ter oferecido. Eu já tinha visto o livro, já tinha visto que tinha muito boas opiniões, mas não era um livro, lá está, se a Issa não me tivesse oferecido, não era um livro que eu muito provavelmente iria ler brevemente. E, no entanto, foi aqui uma bela surpresa. Eu leio alguma não ficção, mas é raro, é esporádico, não é algo que eu faça quer dizer, é que não é algo que eu faça com muita regularidade, mas também eu leio. E estas histórias que a Carmen partilha connosco, destes velhotes, foi sem dúvida muito rico, não só pela história em si, mas também depois da forma como ela partilha as opiniões, portanto a Carmen partilha as opiniões dela e que nos deixa aqui a pensar em a forma como nós, sociedade, a forma como nós, portanto os lares, tratam e cuidam dos nossos idosos. E, portanto, um livro muito rico e fiz sem dúvida uma grande leitura. Mais uma vez, minha querida Issa, muito obrigada por este livro. É um livro pequenino, mas é um excelente livro. Depois tenho aqui 2 livros de uma autora portuguesa, são 2 livros de banda desenhada,
Raquel Sem Interesse. Eu vou começar por este, foi efetivamente também o primeiro que foi publicado e foi também o primeiro que li, portanto é vida de adulta e é uma BD, portanto, a cores, são pequenas tiras, não é uma história sequencial. Normalmente temos aqui então aqui assim, uma tira sobre um determinado assunto, um determinado tema, às vezes é assim maiorzinho, mas são pequeníssimas, então aqui quadradinhos, pequeníssimas tiras. A ilustração, lá está, é colorida, eu gosto, vocês sabem que eu gosto de ilustrações coloridas, e é aqui, que isto diz aqui, histórias para rir da triste vida de uma jovem precária, sem paciência e sem dinheiro. E aqui neste livro a nossa protagonista é Kika, uma jovem igual a tantas outras, que trabalha demasiadas horas num trabalho que não gosta, tem dilemas existenciais, às vezes gasta mais dinheiro do que aquele que tem, gosta de sair à noite com os amigos, embora não adore a música dança, tem um problema com fotografias, portanto sofre do oposto de facomania e disse algumas asneiras. E portanto, isto foi então aqui, eu vou ler, vou continuar a ler aqui, começou com um projeto de curso, transformou-se numa série de tiras que têm acompanhado a vida desta personagem cómica e ao mesmo tempo amorosa. Este livro, além de compilar parte do trabalho e da vida ilustrada da Kika, tem toda uma série de histórias inéditas que marcam os 30 anos da autora e que procuram também ser uma amostra semelhante às vivências de uma geração e todos aqueles que ainda estão a tentar perceber como é que é ser adultos. E o livro retrata então, são histórias aqui, pequenos quadradinhos, pequenas tiras, retratam então aqui a vida mais ou menos típica dos jovens, em que a dificuldade de, não só de arranjarem trabalho, e trabalho na área, porque temos aqui a Kika que não trabalha na área, de onde teve a formação, a sua dificuldade, lá está, de conseguir dinheiro, não só para, neste caso, arrendar uma casa, não têm hipótese também de conseguirem aqui ter dinheiro para arranjarem um carro, para comprarem um carro. Há, portanto, aqui todos os seus dilemas desta vida adulta, como disse aqui o livro. Eu gostei, há uma outra coisa que eu me identifiquei, há uma outra história que eu achei relativamente piada, mas confesso que esperava mais, esperava que fossem tiras que me conquistassem mais, em que eu me conseguisse identificar mais. É certo que eu não estou na mesma faixa etária que a autora está nos 30, eu tenho aqui, vamos arredondar para mais 10, mas há sempre pontos em comuns. No entanto, não achei que fosse tão divertido como eu esperaria, ou pelo menos como eu achei que seria. Não me identifiquei em tantos aspectos como eu achei que iria acontecer. Leu-se sim, passei bem o tempo, mas não foi tão divertido como eu queria, como eu esperaria, portanto eu vou dar 3 estrelas a este Vida Adulta. Depois li o segundo livro, da Raquel Sem Interesse, que é então o E Agora. E este E Agora, apesar de ser colorido, é um colorido diferente, porque temos aqui, este está dividido em 4 partes, se não me engano. Esta primeira parte está aqui em tons de preto e vermelho, depois temos aqui a parte de preto e azul, temos em preto e verde, e depois, por último, temos só aqui em tons de cinza, em tons de preto. E se no outro tínhamos aqui a Kika, neste vamos ter aqui a história da Raquel, e onde ela nos conta aqui, dividida em 4 partes, as várias fases da vida, as várias fases que ela foi passando, que ela foi vivendo, a sua infância, depois a sua ida para a faculdade, as suas dificuldades também aqui no trabalho, mas acaba por ser aqui quadradinhos, uma história mais sequencial e não em tiras, mas acaba por ser, lá está, sequencial. Em termos de ilustração, eu confesso que este tipo de ilustração me conquista mais, porque lá está, temos aqui, tenho o livro aqui, temos aqui as diferentes cores, portanto, eu já falei nisto, eu gosto mais de ilustrações coloridas,
E este, apesar de também ser colorido, é um colorido diferente, porque tem, lá está, como eu disse, está dividido aqui as partes por cores. Pode ser algo superficial, mas eu, em termos de ilustrações, preferi aquelas. Em termos de história, preferi este. Consegui me identificar em algumas partes um bocadinho mais com este do que com o outro. Apesar de este ser um livro mais sério, vou chamar assim, porque acaba por ser a história da Raquel e o que ela foi vivendo e experienciando. Também acaba por ser mais realista do que aquele, e por isso eu gostei mais deste. Isto também é sempre tudo muito subjetivo, as opiniões, tem tudo a ver sempre, lá está, com aquilo que nós sentimos com o livro, a forma como o livro mexe connosco, as nossas emoções, se nos conseguimos identificar ou não com alguma coisa, e portanto eu gostei mais deste, simples assim, e portanto eu vou dar 4 estrelas a este livro. Tem, lá está, alguns episódios mais sérios, tem outros também mais divertidos, mas também foi interessante ver a forma como a Raquel também colocou aqui partes, lá está, de quando foi então convidada para publicar o seu primeiro livro. Portanto, tem todo aqui o seu percurso de vida até aqui, a possibilidade então de surgir um segundo livro. E foi engraçado, foi interessante e portanto 4 estrelas. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se conheciam algum destes 3 livros, se já leram algum deles, se ficaram curiosos. Eu espero que sim, principalmente com este aqui, A Última Solidão. Não só se, mesmo que não gostem de não ficção, deem uma oportunidade, porque apesar de ser não ficção, não é um livro, às vezes fazemos aquela ideia de que os livros de não ficção são mais chatos, são mais maçudos. Não acontece, o livro também não é muito grande, lê-se muito bem, lá está, cada parte, cada capítulo é dedicado a um determinado idoso e portanto a uma determinada história mais fechada, portanto vamos quase que fazer aqui um paralelismo como se fosse aqui um livro de não ficção de contos relacionados então com cada um dos idosos. Eu acho que não está confuso, acho que se percebe, e por isso eu recomendo muito. É um livro que também retrata aqui um pouco também a vida então dos nossos idosos em lares, e que nos deixa aqui pensar se os tratamos ou não da melhor forma e portanto recomendo muito. Eu vou então ficar por aqui, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.